Oi, tudo bem? Eu sou a Fran, mãe do Theo, de 6 meses, e como tá aqui no título, hoje eu vim falar sobre sair do serviço depois que acaba a licença maternidade. Bom, gente, eu trabalhava numa empresa que fabrica, chicote para carro. E eu tava lá há 2 anos e 6 meses. Eu pedi a conta, né, como a gente fala, o termo que a gente usa. Eu pedi a conta, pedi demissão, né? Como é o termo certo, jurídico de falar. Eu pedi demissão depois que eu voltei da minha licença. Na verdade, eu não cheguei a voltar da minha licença maternidade. Bom, vou explicar pra vocês. Eu descobri que eu tava grávida no primeiro dia de férias meu. Eles me deram férias. E eu já tava assim, sabe quando você já tá com aquilo que... eu não sei se eu quero ficar mais no serviço, se eu não quero. Eu tava assim. E esse vai ficar como eu descobri a gravidez, tudo certinho, pra outro vídeo e vai juntar com esse. E aí eu tava meio que decidindo se eu queria ficar ou não no serviço. Me deram férias, eu descobri que eu tava grávida no primeiro dia de férias. Aí eu não voltei mais a trabalhar, porque eu entrei naquela coisa da pandemia, que grávida não voltava a trabalhar. Então, a minha gravidez foi tudo tranquila, recebendo normal. Quando o Theo nasceu, eu tinha a convicção que eu ia voltar a trabalhar. Falei, não, eu vou voltar a trabalhar, eu vou ficar no serviço, pra poder fazer a festa de aniversário dele, ter mais um pouquinho de dinheiro. Só que aí, ele foi crescendo, eu cheguei no meu marido e falei, amor, eu não quero, acho que eu não quero voltar a trabalhar, porque, nossa, eu não quero deixar ele. Ele falou, bom, amor, você vê o que tá, como que fica, né, pra você, se tem condição de deixar com alguém. Foi passando os dias, o Theo foi ficando cada vez mais apegado em mim, ele não fica com quase ninguém. Ele ficou com a bisavó dele hoje. Ele ficou algumas vezes com a minha mãe, mas não é tempos assim longos de uma jornada de trabalho. Eu entrava no serviço às 3h18, mas tinha que sair de casa às 2 e pouquinho da tarde para poder pegar o ônibus para poder ir trabalhar. E iria voltar mais de 1h da manhã por conta de ônibus e tudo mais, depender do transporte que a empresa dá pra gente. E então eu falei pra ele, é muito tempo longe, se eu pôr o Theo no parque, eu vou ficar desde a 1h da tarde a 1h da manhã sem ver ele. É claro que eu sei que muitas mães fazem isso, dá certo, só que não era uma coisa assim que... É uma coisa que eu fiquei pensando por muito tempo, fiquei vendo se iria ser o legal pra mim, entendeu? Franciele, mãe do Theo. E aí eu fiquei pensando nisso. Nossa, riso lá no vídeo. Dicas pra vocês do que eu fiz e deu super certo na hora de pedir a conta. Uma coisa que... A primeira dica que eu dou é converse com o seu companheiro, né? Ou analise as suas condições. Se você... Dá pra você voltar? Legal, volta sim. Não dá pra voltar? Peraí, vamos ver. A primeira coisa que eu coloquei em mente, quem poderia ficar com o Theo, o horário que poderia, quanto ia cobrar, porque o meu marido, ele não quer mandar pro parque por enquanto, ele acha muito novinho. Uma opinião específica do Lucas e uma opinião específica minha, Franciele. Opiniões nossa, entendeu? Em relação ao parque. Claro que ele vai pro parque, mas é acho que conteúdo para outro vídeo também. Então, aí a gente viu que os horários dele ia bater, os meus horários ia bater, dá certo os horários. Então, aí a gente começou a ver que teria uma certa dificuldade nisso. Aí, essa da primeira dica, como a segunda, é a condição financeira. O Lucas vai dar conta o Lucas ia dar conta de cuidar da casa, o Lucas ia dar conta de pagar as nossas contas, a gente ia conseguir realizar algum plano. Então, a gente colocou tudo isso no papel. Lá na empresa onde eu trabalhava, tinha plano
de saúde, né? Tem a Unimed. E aí a nossa questão é, eu precisaria arrumar um bico pra pagar a Unimed. Graças a Deus, Deus ajudou a gente e no serviço do meu marido vai ter o mesmo plano, igualzinho, as mesmas condições. Então a gente viu se ia dar conta de pagar, que é uma prioridade pra gente, mas tem pra muitas pessoas que isso não é prioridade. Unimed, plano de saúde não é prioridade. Ok também. Então essa é acho que a terceira dica. Uma outra dica que eu dou pra vocês é pras mães, né? Que esse vídeo é mais pra tornar pras mães. Você vai conseguir ficar em casa? Porque tem mães que não conseguem ficar em casa. Não consegue ficar o dia inteiro cuidando de casa, cuidando de filho. A minha cunhada é um ótimo exemplo pra isso. Ela é uma mãezona, só que ela não consegue ficar em casa. Ela tem que trabalhar, ela tem que ter a vida dela. Por quê, gente? Tem mães que conseguem se dedicar somente ao marido, se dedicar somente ao filho, cuidar, fazer as coisinhas da casa. Mas tem mulheres que são extremamente independentes e gostam de ter seu dinheirinho, gostam de trabalhar, gostam de se relacionar com outras pessoas. Então essa é uma outra dica pra você ver, porque às vezes fala assim, eu vou sair do serviço porque eu não confio em ninguém pra cuidar do meu filho, mas aí acaba entrando numa depressão, acaba passando necessidade e não é isso que a gente quer pros nossos filhos. Eu pensei bastante desde o dia desde a minha gravidez até o dia que ele nasceu. Só que eu pensava assim, eu quero voltar a trabalhar porque eu quero manter minha independência. Só que depois que ele nasceu, ele foi crescendo, eu fui vendo que não era exatamente aquilo que eu queria ficar com ele. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça, ele era o meu sonho, ele era a coisa que eu mais pedi pra Deus em toda a minha vida. Parece exagero? É um pouquinho, mas vocês podem ver os próximos vídeos aí, vai ter um vídeo sobre o testemunho da gravidez dele. Então, eu coloquei em mente que isso ia ser perfeito pra mim. Que isso era o que se adaptava pra mim. Sentei, conversei com meu marido, ele falou, não, a gente consegue sim, eu consigo cuidar da casa, só que vai ter essas limitações. Você não vai poder fazer isso, você não vai poder fazer aquilo. Eu aceitei, foi uma opção minha, eu aceitei. Agora tem mães que preferem ter o seu dinheirinho, que preferem fazer o seu próprio dinheiro. E tá tudo bem também, gente. Não se importem com opinião, julgamento. Eu tive muitos julgamentos sobre eu sair do serviço. Ela é louca, ela tá bem no serviço dela, ela conquistou a independência que ela queria, ela tá fazendo as coisas que ela sempre sonhou. Mas o Theo é o que eu sempre sonhei também. Então eu desliguei totalmente, eu coloquei também direta no WhatsApp. Falei que aquilo era minha decisão, que as pessoas tinham que me respeitar a minha decisão, porque eu respeito a decisão das pessoas, entendeu? Então tá tudo bem, questão igual eu falei da minha cunhada. Ela não consegue ficar em casa, ser uma dona de casa, cuida da filha dela, cuida da casa, mas também ela consegue trabalhar. Tá tudo bem, ok? Eu já não, já quis ficar totalmente 100% pro meu filho e pra minha casa. Também tá tudo bem, entendeu? Se tá tudo bem pra mim e pro meu marido, tá tudo bem geral, tá bom? Como ajudar no financeiro? Uma outra dica que eu dou é se você puder vender alguma coisa, fazer alguma coisa para vender, se você realmente quer sair do seu serviço, se você quer pedir demissão, fazer alguma coisa, uma renda extra para poder trazer dinheiro. Eu tô vendendo roupinha, mas todo dia é uma luta diferente, é uma coisa diferente, assim como é no emprego de carteira assinada. Mas também se eu decidir fazer um biquinho, uns dias na semana, tiver alguém pra olhar o Theo esses dias da semana pra mim, mais pra frente eu vou fazer sim. E eu determinei um tempo. Quando o Theo tiver tantos aninhos, quando o Theo estiver fazendo isso, eu volto a trabalhar, ponho ele num parque e ok. Se caso a gente passar alguma necessidade, o meu marido não der conta da casa, não der conta das nossas contas, aí eu volto antes. Então foi tudo muito conversado e muito planejado. E mais uma questão do financeiro é quando eu saí da empresa, eu tinha algumas continhas pra pagar e eu determinei, falei assim, não, deixa eu ver o quanto que eu vou receber
deixa eu ver o tanto de Unimed que eu tenho pra pagar. E deixa eu ver tudo. Eu coloquei tudo na ponta do lápis, procurei saber, perguntei, fui no advogado, perguntei para bastante advogados, conversei, coloquei na ponta do lápis. A gente analisou todas as oportunidades possíveis, porque a gente sabia que não iria receber muito por pedir demissão, né? E é sobre isso, gente, que eu quero falar com vocês hoje. Se é uma decisão que você tá no teu coração, que você quer fazer, você tá em dúvida, se você procurou isso aqui no YouTube, ou se chegou essa notificação pra você, porque você tá procurando coisas relacionadas, acho que vale a pena, sim, você procurar saber, conversar, pensar direitinho, analisar situações emocional, financeira, analisar tudo, colocar na ponta do lápis e não fazer uma coisa, eu vou pedir a conta e pronto, já era. Acho que vocês têm que analisar tudo. Tá com alguma dúvida ainda? Quer conversar mais sobre isso comigo? Procura eu no Insta ou deixa aqui um comentário. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu espero ter ajudado. Se precisar, faço parte 2, tá bom? Um beijo, se inscrevam, curte e fiquem com Deus.